Quer falar mais alguma coisa, Vantier, para a gente ir encerrando? Eu não sei se tem mais alguma coisa por aqui, deixa eu dar uma olhada. Se vocês quiserem se despedir, falar alguma coisa, não sei. Eu agradeço de antemão a disposição de todo mundo, peço perdão pela bagunça, não tenho nenhuma afinidade com essa rede, tem o canal aqui, que foi um canal feito a muitas mãos, para vocês verem como é difícil para um ser humano fazer alguma coisa sozinho, né? Foi feito a muitas mãos, os vídeos que estão nesse canal também foram feitos a muitas mãos, sempre com colaboração, sempre com alguém junto. E essa live só foi possível também porque tem muitas mãos aqui, muitas cabeças, e quem sabe a gente torna isso mais corriqueiro aqui no canal, né? E aprender também, gente, não sei se vai ficar gravado, eu dei uma entradinha ali quando eu sumi no YouTube para ver se tinha alguma ferramenta, vamos ver o que vai acontecer, eu espero que a gente consiga, porque é um material muito maravilhoso, eu vou ficar muito triste se não ficar gravado, mas vamos aprendendo, né? Então, eu já agradeço de antemão a todo mundo, Vantier. Eu gostaria de fazer um acréscimo a uma questão que foi colocada aí a respeito de como viabilizar essas redes, né, de construção de autonomia em saúde atualmente, né? Que acho que isso é bem pertinente ao que seria o objetivo, digamos assim, desse nosso projeto aqui do Coletivo Anarca, né? Associação Anarquista Ácrata, né? Eu queria falar acerca de exemplos e possibilidades práticas atualmente, né? Claro que, como o Rogério colocou, tudo passa inicialmente, né, pela a mudança de postura diante da existência, né? E deixar, abandonar uma postura de se colocar como... A internet caiu, desculpa, acho que cortou. Vantier, a internet deu uma caída aqui. E aí acho que cortou a sua fala. Tomara que não tenha terminado o negócio no meio, mas pode repetir? E Não, eu ia dizer, enxugar. é claro que para a construção dessas redes de autonomia em saúde ou em qualquer outra área fundamental, né, da existência coletiva, tudo passa, como o Rogério falou, inicialmente pela mudança da postura diante da vida, né? De deixar uma postura, abandonar uma postura de se colocar como rebanho de especialistas, né? Rebanho da palavra autorizada, né? E se reconstruir numa postura de buscar ser o construtor, né, da sua própria existência em conjunto, claro, com outros. A partir daí, né, os meios, né, que nós dispomos hoje, eu acho que são muito mais muito mais acessíveis, talvez, do que aqueles que os movimentos libertários dispunham no final do século XIX e início do século XX, né? Hoje nós temos acúmulos de tecnologias, né, de baixo custo e fácil acesso, né, que podem ser pesquisadas, né, e se pode criar, então, por exemplo, grupos, né, através de redes sociais, grupos de estudo, de pesquisa, né, redes mesmo, né, de estudos e de pesquisa, né, sobre essas tecnologias. Uma delas, por exemplo, que é uma que eu tenho uma experiência pessoal com ela, o Rogério conhece também, que é bem polêmica, né, mas, no fundo, é mais por uma questão de... Essa polêmica é mais por uma questão de maledicência dos interesses da indústria farmacêutica com relação a essa tecnologia, que é a chamada caixa orgânica, né, que é um equipamento que foi uma tecnologia que foi desenvolvida, né, por William Reich, para quem não conhece, né, para quem não sabe, um cientista
na verdade, de origem ucraniana e que morou na Áustria, ele ficou conhecido como austríaco, depois foi para os Estados Unidos, mas, enfim, é um cara que é mais conhecido no campo da psicologia, né, que é um dos maiores autores, né, criador de uma escola de psicologia, né, e o Reich não foi apenas psiquiatra, psicólogo, mas também físico, biólogo, e ele desenvolveu um equipamento, né, que são acumuladores de orgão. Orgão é uma energia que circula pelo universo, que é a energia que anima tudo que é vivo, né, que já era conhecido desde a antiguidade, de forma intuitiva, né, pelos orientais. Na Índia chamam de Chi, no Japão de Ki, na China de... Aliás, na Índia chamam de prana, né, no Japão de Ki, na China de Chi. Né, e o Reich demonstrou, na época moderna, né, demonstrou com aparelhos, né, pelo método chamado científico moderno, demonstrou que essa energia realmente existe e criou equipamentos de acúmulo dessa energia, que o mais conhecido são na forma de caixas, mas pode-se produzir equipamentos como esse também na forma de cobertores, né, que são coisas mais práticas, né, mais fáceis de transportar, né? E o Reich, inclusive, chegou a curar. No Brasil existe um outro pesquisador que já é falecido também. Os dois foram vítimas da indústria farmacêutica, inclusive, diga-se de passagem, né? O outro é o Dr. Luiz Moura, que é o cara que resgatou os conhecimentos de Reich para o Brasil, né? Então, o Dr. Luiz Moura dá conta, nas várias entrevistas que ele deu ao longo da vida dele, né? Dão conta de vários casos de doenças consideradas graves e até incuráveis que tiveram resultados muito bons com o uso de acumuladores orgânicos, ou seja, sem intervenção farmoquímica, né? e, sem intervenção também cirúrgica, em casos que eram considerados, né, para remeter um pouco à questão que o Felipe, inclusive o Felipe é meu amigo daqui de Natal, né? O Rogério conhece também, né? É um cara que atualmente ele é professor de artes, mas também atua na área da saúde. Atualmente ele é psicanalista também, né? Atua na área da saúde mental, né? Né, Felipe colocou essa questão de casos, por exemplo, situações, por exemplo, como né, de apendicites, né, que exige intervenção cirúrgica, né? Então existem tecnologias como essas, né, dos acumuladores orgânicos, que são, inclusive, como eu falei, de fácil acesso e baixo custo. Por incrível que pareça, é possível construir cobertores orgânicos, né, com muito pouco recurso, porque a matéria-prima básica é praticamente só matérias orgânicas encontradas na natureza, né? Algodão, palha de coqueiro, né? Então é possível utilizar os recursos que se tem hoje de comunicação entre as pessoas para construir redes, por exemplo, né, através de redes sociais, construir redes de pesquisa em torno dessas tecnologias que já existem, estão disponíveis por aí, que podem possibilitar a promoção da autonomia, né, de indivíduos e coletividades em torno da questão da manutenção e promoção da sua saúde. Então, essa é uma forma, um caminho possível de viabilização, né, em termos práticos, né, digamos assim, de construção dessas redes. É isso. Paula deu uma saída, foi? Ela deu uma saída, acho que Tiago... Voltou. Eu estava aqui olhando os comentários para achar o nome do livro do Rogério, então vou aproveitar e perguntar para ele aqui ao vivo, né? Rogério, é só por e-mail, então, que a gente consegue acessar o e-book, por enquanto? Assim, o e-book, pelo e-mail, eu posso enviar, né? Eu recebi, eu não tenho canais, blog, essas coisas para colocar lá, não. Né? Tá. Mas então, aí, posso assim, utilizar o seu e-mail? Isso. Tá. Pode. O que eu diria, assim, é que deu uma contribuição. Assim, olha, esse livro aqui saiu caro pra caramba para fazer. Quem lança livro, né, por conta, assim, como a gente, né, sabe? E, assim, eu não vou ficar rico vendendo livro,
Não quero, não. O que eu queria era ter mais condição de continuar a pesquisa, de fazer outras publicações, que eu tenho um projeto aí, sabe? Mas, né, a gente tem que ter o carvão, né, para queimar, né, essas energias aí, né? E aí eu pediria, assim, uma contribuição voluntária. A pessoa manda para mim o comprovante que deu a contribuição pelo e-book, né? E eu envio por e-mail o e-book. É uma maneira de me dar elementos para que eu tenha outro. Eu tenho material pronto para publicação. O que falta é, né, recurso, né, para poder fazer, já que isso não são coisas assim que interessam, né, a editoras mais de maior circulação, né? Não vai por aí. Então tem que ser por minha conta mesmo, né? E a contrapartida que eu pediria nesse quesito, né, é um material que eu tenho pesquisado. Olha, é um campo desconhecido de nossa história social, assim, impressionante, né? Foi um desconhecimento construído, planejado e que tem tido efeito, né? Então, assim, saber... hoje, quando se fala em descolonizar ou contracolonizar, né? Aí usa-se autores de fora, né? E pronto, eu peguei um artigo ontem, transcrevi um artigo de Mota Assunção, é uma figura importante também, né, nessa militância, do começo do século, né, ele dizendo o seguinte: o jornal no Brasil, cara, tem que parar com essa mania de ficar remedando os caras de fora, porque ficar imitando, reproduzindo. Lá em 1901, 1902, quem falava nessa direção eram os anarquistas, sabe? Um Mota Assunção, um Lima Barreto, Florentino, Maria Lacerda e tantos outros. Né? Aí hoje coloca essa coisa da descolonialidade como se fosse a grande novidade. Né? Não, é para descolonizar, então vamos lá. Né? Não ficar nessa coisa meia boca, né? Citando autores europeus contra o pensamento colonizado, né? É a nossa síndrome do vira-lata, né? Parece que aqui ninguém pensa, a gente só copia, só copia. Só copia. Essa pesquisa que eu venho fazendo desde os anos 90, transcrevendo, pegando jornal, pegando livro, transcrevendo, eu faço, sabe? Porque assim, isso me afetou muito, mudou minha maneira de ver as coisas, a percepção minha mesmo, né? Pronto, são eles, Paul Berthelot, em 1910, 11, ele vai para o interior de Goiás, tem aqui o livro físico, ele vai para conhecer os indígenas, para quê? Ele foi enviado por um grupo de trabalhadores do Rio de Janeiro, né? Ele foi lá para conviver com os indígenas, voltar para o Rio e, a partir desse conhecimento, formar uma comuna anarquista. Né? Olha só, gente. Né? Quem é que vai apontar para os indígenas, para os quilombolas, para os ribeirinhos, para esses setores? São os anarquistas, cara. Os marxistas, os liberais estão olhando para a Europa, para os Estados Unidos. Eles se veem aí. Né? Então, trazer esse conhecimento, conhecer os textos de Paul Berthelot, que assinava como Marcelo Verema e outros pseudônimos, o Mota Assunção, Benjamin Mota, várias figuras, mulheres, inclusive, Hérnia Gonçalves, Isabel Cerruti, as irmãs Soares. Assim, a gente... Isso, Paula, que aquela anciã indígena dizia, né? Nesse território aqui, quem vai, né, definir o que entra sou eu. Né? Eu posso fazer isso. Né? E a gente pode fazer isso não só em relação aos alimentos, ao que a gente lê, ao que a gente retém de importante na escuta, no odor, no toque. Né? A gente já provocar esse desconcerto aí, né? E expulsar esses usurpadores de nossas vidas. Né? Mas eu acho que não tem outro caminho, né?
Eu acho, só te interrompendo, eu acho que o mocinho, que eu não sei falar o nome aqui, gente, dele, não é? Ele está perguntando do livro físico, eu acho que é do seu livro físico que ele está dizendo. Se você tem o seu livro. Se o esse seu aqui. compilado para comprar, tem para comprar já? Eu acho que você falou no começo da live sobre isso, né? Você Eu podia tenho, assim, como foi uma produção feita assim, né? Eu estou com os livros aqui ainda. Aí, se interessar também por e-mail, né? Deixei o e-mail ali nos comentários, gente. Pronto, certo. Agora, o e-book já tem. Aqui são 50. Eu gosto muito de livro físico, né? Aí o e-book, nesse meu tempo, como eu expliquei, né? Eu encontrei, lembrei de mais artigos. Aí são 50 mais 20, são 70. E tem artigos bem interessantes nesse mais 20. Né? A começar desse primeiro, que é do ano de 1905, do Diário Íntimo de Lima Barreto, que ele começa falando de uma ciência racista que inoculou nele, como jovem, medo, né, recalque, e aconteceu algumas coisas que ele perdeu esse medo. Ele disse: perdi o medo, hoje eu posso tudo. Aí ele diz: é que eu descobri que a ciência não é assim como o cochicho de Deus nos ouvidos dos europeus. Ah, tome, não. Então, quando a gente está falando disso, né? E, Paulo, a gente conversou da outra vez, né? Essa retomada, uma difusão no Brasil da medicina das florestas, né? A medicina dos povos originários, né? Que tem um cuidado muito mais intenso, profundo, né? Assim, naquilo que nos atinge, nos abre para uma outra forma de conexão com o conjunto da existência, né? E conosco mesmo, né? Com aqueles todos que nos habitam, né? Aquele monte de legião de coisa que está dentro da gente. Né? Quem é que vai falar disso? Né? É a sabedoria milenar, né? da medicina da floresta, né? Que hoje a gente tem tido a chance de ir retomando, né? E conectando. É milenar por quê? Porque antes de Deus chegar aqui nos barcos dos europeus, nas caravelas, né, que traziam suas armas de conquista, armas de aço e de ideias, né, Deus não habitava aqui, né, já havia essa medicina da floresta, né, a medicina dos povos originários, né, que tem vários, enfim, né, que é assim, abre, né, para uma outra maneira de se colocar na existência, né? Uma relação com o outro, e mais que passa por si só, né? Saber, né? De si. Enfim, acho que é isso, né? Acho que é isso, né, gente? Ai, que delícia! Eu ficaria aqui muito tempo. Vamos ver, já combinar uma próxima. Vamos ver se deu certo, se vai ficar gravadinho, tudo bonitinho. Aí a gente já... Oi? Eu queria só propor uma frase para talvez simbolizar, sintetizar, de certo modo, né, o que foi colocado aqui de modo geral. Eu acho que é importante que quem abraça o projeto de promoção da autonomia, né, individual e coletiva no que diz respeito à administração da vida, é importante que desconfie sempre e, se possível, se afaste sempre do que é patenteado. Né? Os conhecimentos as medicinas, né, das medicinas populares, eles não têm patentes, né? Mas as drogas experimentais de engenharia genética têm. Eu falei do caso da vitamina D, né, que já existiam estudos em 2020, grandes, muito maiores do que os que foram feitos para essas drogas experimentais de engenharia genética, que demonstraram 75% de eficácia. Né? Aí alguém pode ter pensado assim, mas vitamina D também não é produzida pela indústria farmacêutica. A diferença é que vitamina D não pode ser patenteada, porque pelas legislações internacionais, por ser uma substância endógena, né, que é produzida pelo próprio organismo vivo,
nada que é endógeno pode ser patenteado, porque isso abriria precedente para patentear um organismo vivo, né? Que a engenharia, a bioengenharia hoje permite isso, a engenharia genética permite criar organismos vivos inteiros, né? Isso seria antiético, né? Então, por não poder ser patenteada, a vitamina D não rende tantos lucros para a Big Pharma quanto as drogas de engenharia genética experimentais renderam, né? Trilhões e trilhões, né? Então, fugir, né? Desconfiar sempre do que é patenteado, né? Porque os interesses, geralmente, os maiores interesses por trás não são o interesse do bem público, é o interesse, né? Do enriquecimento de uma minoria, né? E, para terminar, com relação àquela possibilidade de estratégia prática de construção de redes de autonomias, né, que eu sugeri anteriormente, né, eu gostaria de dizer que há uma ideia dentro desse projeto aqui, né, do Coletivo Anarca, de criarmos um canal também, ou como esses canais de Instagram. Então, de repente, as pessoas que forem se afinando com as proposições que a gente vai colocando aqui publicamente, né, podem ir se agregando ao projeto através desse, né, desse canal que está para ser criado, né? E os livros que foram citados aqui, né, tanto o de Rogério quanto o meu, né, que sistematiza a ideia inspiradora desse projeto, que é o Manifesto Anarquista Ácrata. O meu, volto a dizer, está disponível online pela plataforma chamada Wiclap, né? Mas o de Rogério também, o Rogério saiu agora, o meu só tem na forma digital, né? O de Rogério saiu agora na forma digital também, como ele falou, né, inicialmente, né? E a gente deve colocar aí, se tudo der certo e ficar gravado, a gente deve colocar na descrição abaixo, né, no YouTube, né, também o acesso, né, como acessar esses arquivos, e ainda para o acesso ao arquivo um link para acesso ao arquivo do livro do Ivan Illich também, né, o Nêmesis da medicina à expropriação da saúde, né? Longas, muito bom, meninas. Estou muito feliz. Obrigada, gente, todo mundo que está aqui. Eu não sei falar o nome de todo mundo, mas eu só estou, mais uma vez, agradecendo. Nem consigo ler ali direito. Mas acho que é isso, né? A gente pode ficar por aqui, tá tudo bem para todo mundo? Acho que sim, né? Acho que sim. Ótimo. Eu gostaria de me despedir mais uma vez falando desse livro aqui. Não sei se dá para ver direitinho. Que é A Revolução das Mulheres, a Greve do Sexo, de Aristófanes. Mulherada, precisamos nos unir aí, né? Porque eu acho que a gente pode muito mais do que só sobre essa PEC do aborto aí, mas ainda tem umas rusgas aí, né? A gente precisa começar a se conversar, a falar mais, inclusive trazer mais mulheres aqui, né? Hoje a gente tem aqui só uma, mas quem sabe numa próxima teremos mais também, então é um convite que fica para a mulherada. Precisamos de vocês. E é isso, né, pessoal? Bora? Obrigada, isso. Viu? Valeu pela indicação. Todos que estiveram aí, Ayrton, Deise, Francisco, Tiago, né? E quem for vendo depois, Isaac, né? E quem depois for assistindo, né? Que ficará gravado no YouTube, né? Tomara. Tem um outro amigo aí, o Ayrton, é daqui de Natal também. Que bom, gente. Fico muito feliz. Tomara que fique gravado mesmo para a posteridade. Hoje é dia 16 de junho de 2024. Estamos prestes a retroceder, mas vamos tentar avançar. Não vamos deixar isso cair, não. Mas nesse corpinho aqui, quem manda sou eu. Vem para cima para ver. Um beijo grande para todo mundo. Inclusive para ser inoculado ou não, né, com essas drogas da Big Pharma. Precisamos exigir a coerência, né, dos ditos progressistas com relação a essa história aí também, né? Um beijo para todos, gente. Vamos encerrar, tá? Isso. Tchau, beijo, tchau. Muito obrigado. Adorei. Obrigado a todos. Parabéns a todos que estiveram juntos.